Bom pessoal, olá a todos. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouco polêmico, né, até para aumentar um pouco a atividade do canal. Eu já tinha mostrado isso aqui para os membros do canal, né, aqueles que fazem parte da minha playlist paga. Mas, como eu preciso trazer de vez em quando alguma coisa mais polêmica, né, para gerar views, então nós vamos analisar essa questão aqui, ó. Será que Jesus seria o próprio Lúcifer, de acordo com a Bíblia? É uma questão interessante. Vamos analisar juntos aqui, ó. Antes de haver um Novo Testamento, havia um Velho Testamento. Todo mundo sabe disso, né? O Novo Testamento ele é construído com base no Velho Testamento. E os autores do Novo Testamento, eles fazem associações antagônicas ao que está no Velho. Eu já mostrei aqui em alguns vídeos, né? O Velho diz que só tem um Deus, o Novo Testamento já surge um outro Deus, e assim por diante. São coisas antagônicas. Por isso, dentre outros motivos, que os judeus não aceitam Jesus, porque os judeus seguem o Velho Testamento. E isso chega ao ponto de colocar profecias inexistentes e profecias negativas em Jesus, o que mostra até uma certa ignorância, digamos assim, dos autores do Novo Testamento com relação ao Velho Testamento e à cultura judaica. Por exemplo, essa profecia aqui é inexistente, ó. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Inclusive até Nazaré provavelmente não existia na época de Jesus, tá? Também é um outro equívoco. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então aqui o autor de Mateus está dizendo que ali era algo que tinha sido dito pelos profetas do Velho Testamento. Ele será chamado Nazareno. Onde é que está essa profecia? Não tem. Então é uma profecia inexistente. Outro absurdo eu já mostrei naquele vídeo lá, ó, que aqui em Zacarias 13, Deus está recriminando os falsos profetas. Aí Deus fala assim, ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Então Deus está condenando o falso profeta. E contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Ou seja, acaba com esse falso culto, né, esse falso profeta. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Aí no Novo Testamento isso é aplicado a Jesus, ó. Lembrando que eu não escrevi a Bíblia, tá, pessoal? Quem vier reclamar nos comentários, olha na sua Bíblia se Zacarias não está condenando aqui um falso profeta e se Jesus não aplica a si mesmo essa profecia. Aqui, ó, Marcos 14, 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito onde? Aqui em Zacarias. Ferirei o pastor, aqui não é no futuro, o autor já dá uma alterada no texto, aqui é no presente, ó. Fere o pastor, é uma ordem, mas aqui o autor coloca como se fosse no futuro, ó. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, e como se fosse um cumprimento de uma profecia messiânica. Mas na verdade não é uma profecia messiânica, na verdade Deus está condenando aqui em Zacarias um falso profeta. Então só a gente vê que tem absurdos entre o Novo e o Velho Testamento. Até os títulos aplicados a Jesus são anátemas, de acordo com o Velho Testamento. Por exemplo, aqui em 2 Reis 18,4 diz assim, ó. Ele tirou, aqui é o rei Ezequias, os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Então o que o rei Ezequias fez? Ele destrói aquela serpente de metal que Moisés fez. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã, que seria um pedaço de bronze. Então o rei Ezequias destruiu aquela serpente que Moisés fez porque ela virou um culto idolátrico. Ou seja, ela foi amaldiçoada, porque ela virou uma prática de idolatria. Só que chega no Novo Testamento, o autor aplica ao próprio Jesus essa serpente. Ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus está se comparando com essa serpente que já foi destruída porque gerou um culto idolátrico. Curioso, não? Outro exemplo aqui, ó, no Salmo, diz assim, ó, Salmo 146, 3. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Ou seja, então o judeu não podia confiar em nenhum filho de homem, porque não tinha salvação nenhuma em filho de homem. É o mesmo título que Jesus se aplica ao Novo Testamento, ó. Porque o filho do homem até do sábado é o Senhor. Então fica uma coisa bem antagônica, né? Um testamento fala para não confiar em filho de homem, que não tem salvação. No outro testamento é para confiar no filho do homem e ele é a salvação. E aí, pessoal, como é que fica? Confuso, né? Depois as pessoas não entendem porque que os judeus não aceitam Jesus, porque um livro diz uma coisa, no outro livro diz outra, quer dizer, como se Deus tivesse mudado de ideia. Agora, enfim, o foco desse vídeo. Em Isaías 14, o profeta lança um oráculo contra um rei orgulhoso, que se achava um deus. Acho que era o rei de Tiro, se eu não estou enganado. Esse mesmo oráculo, os cristãos dizem que se refere à queda de Lúcifer, o que não condiz com o texto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Que Isaías não está falando da queda de Lúcifer do céu, ele está falando de um rei orgulhoso, que achava que era um deus, achava que era um poderoso, né, o bambambam da época. Aí Isaías lança um oráculo, dizendo, você vai cair, você vai perder tudo que você tem, todo mundo vai zombar de você não é Deus coisa nenhuma. Praticamente isso, tá bom? Ironicamente, as características desse oráculo se encaixam em Jesus. Vamos ver aqui Isaías 14, 12, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações.
Então o autor está falando de alguém que caiu do céu. Tudo bem que é só uma figura de linguagem, né? Mas os cristãos tomam literalmente como se fosse Lúcifer que caiu do céu. Só que, ironicamente, segundo o Novo Testamento, foi só Jesus que desceu do céu. Aqui, ó, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, segundo João, só Jesus desceu do céu. Curioso, né? Aí no mesmo versículo ele fala assim, ó estrela da manhã, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Já expliquei que aqui era um título da época, em outros vídeos e tal, mas enfim. O fato é que o Novo Testamento aplica esse mesmo título, estrela da manhã, para Jesus. Aqui, ó, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O mesmo título ali de Isaías que os cristãos atribuem ao diabo. Isaías 14:13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ou seja, o rei dizia que ia subir ao céu e ia ter um trono lá no céu. É o mesmo que Jesus diz aqui, ó. E Jesus disse-lhes, eu sou. Até esse eu sou é para dar a entender que ele seria o próprio Deus, né? Tem um joguinho de palavra aqui. E vereis o Filho do Homem, Jesus, assentado à direita do poder de Deus. Ou seja, ele ia estar lá no céu, junto com Deus, também com o trono. E vindo sobre as nuvens do céu. Inclusive em Apocalipse menciona um trono, né? Isaías 14:14. Subirei sobre as alturas da nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Que o rei achava que ia ser semelhante a um Deus. É o mesmo que Jesus diz aqui em João. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como tu dizes, mostra-me ao Pai? O que ele quer dizer aqui? Que ele era semelhante ao Pai. Quem visse ele já estava vendo o Pai. Parecido com o rei orgulhoso ali de Isaías. Isaías 14:15. E contudo será levado ao Sheol. Aqui as Bíblias traduzem inferno, mas é Sheol, está em hebraico, é sepultura, cova. Ao mais profundo do abismo. O que o autor está dizendo? Que o rei que se achava que ia ser que nem um Deus, ele ia ser levado para a cova, ele ia morrer. É o mesmo que aconteceu com Jesus, ó, que dizia que ia reconstruir o templo, que ia vir nas nuvens, poder, não sei o que, mas no final ele acabou sendo morto. Aqui, ó. E o pôs no seu sepulcro novo, ou seja, uma sepultura, um Sheol, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. O versículo 16-17, sobre o rei orgulhoso, diz assim, ó, os que te virem te contemplarão, e considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto, assolava as cidades, que não abria a casa de seus cativos? O que ele está dizendo aqui, Isaías? Que as pessoas iam zombar do rei. Ué, não era esse que era o cara que era o bambambam, que ia tremer a terra, ia fazer isso, ia fazer aquilo? Ou seja, ele seria zombado pela situação de queda dele. É parecido aqui com Jesus, ó. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se é este o Cristo, o escolhido de Deus. Aqui eu coloquei só um trechinho, mas tem mais zombarias, tá? Não só em Lucas, como nos outros evangelhos, né? Até os ladrões zombavam de Jesus. Ou seja, parecido aqui com o rei orgulhoso. Não é você que ia reconstruir o templo em 3 dias, não é você que ia vir com seus anjos, com poder, com glória, não consegue nem salvar a si mesmo. Basicamente igual. Aí aqui nos últimos versículos de Isaías, para terminar aqui o vídeo. Lembrando que quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Às vezes eu esqueço de pedir, mas isso ajuda a aumentar a atividade, tá? Engajamento. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. O que quer dizer? Que os reis morriam com honra, eram enterrados lá de uma forma especial. Porém tu, né, o rei orgulhoso, é lançado da tua sepultura, como um renovo abominável. Quer dizer que ele não ia ser enterrado com honra e nem com seus parentes, como os outros reis. Como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles, ou seja, com os outros reis e com os seus familiares, não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. E é curioso, né, que depois da vinda de Jesus, no ano 70 Jerusalém cai, né, também, né, em vez de trazer a paz como as profecias messiânicas diziam, ao contrário, Jerusalém cai e é totalmente destruída, né, 2 vezes, no ano 70 e no ano 135 por Adriano, quando os judeus são expulsos da terra. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. É parecido aqui com Jesus, ó, que Jesus não foi sepultado com os seus, e também não ficou nem sequer no sepulcro, como diz ali em Isaías, ó. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aí que surge a concepção de ressurreição, claro, respeitando a crença de cada um. Mas aqui o que Isaías está dizendo é que esse rei ia ser tão... era tão, como é que eu vou dizer, orgulhoso, ele foi tão abominável para Deus que ele não ia ficar nem na própria sepultura. O que lembra um pouco Jesus,
que também não ficou na sepultura e não se reuniu com os seus. Tá bom, pessoal? Então só um videozinho polêmicozinho aí. Analise aí, tirem suas conclusões, tá? Não esqueçam de deixar o like, tá? Quem puder. É só uma forma de estar colaborando para aumentar o alcance do vídeo. Paz a todos.